agradecer a presença de todos nesta 33ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada das senhoras e senhores vereadores. Aqui Denis Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Presente. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela, presente. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Presente. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão. Solicito ao senhor segundo secretário que faça a leitura de um trecho bíblico. Bom dia a todos, a todas, senhores vereadores, vereadoras, imprensa, público presente, crianças, bom dia a todos. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos de um minuto de silêncio e homenagem póstumas a diversos munícipes. A mesa registra a presença do vereador Aquidentes Mohamed Corani. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência a requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 29 de 10 de 2013 pelo falecimento do senhor Daniel Vieira Mendes, ocorrido no dia 27 de 10 de 2013. Requeiro ainda seja dada ciência à família enviando correspondência. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 29 de 10 de 2013, pelo falecimento do senhor Adeildo Gomes da Silva, ocorrido no dia 28 de 10 de 2013. Requeiro ainda seja dada ciência à família enviando correspondência. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 29 de 10 de 2013, pelo falecimento da senhora Reinildes Vieira Nunes, ocorrido no dia 26 de 10 de 2013. Requeiro ainda seja dada ciência à família enviando correspondência. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 29 de 10 de 2013, pelo falecimento do senhor Márcio Miranda Barbosa, ocorrido no dia 28 de 10 de 2013. Requeiro ainda seja dada ciência à família, enviando correspondência. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 29 de 10 de 2013, pelo falecimento da senhora Tânia Cristina de Oliveira Farias, ocorrido no dia 22 de 10 de 2013. Requeiro ainda seja dada ciência à família enviando correspondência. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 29 de 10 de 2013, pelo falecimento do senhor Isaac Souza, ocorrido no dia 21 de 10 de 2013. Requeiro ainda seja dada ciência à família enviando correspondência. Anderson Cavanha, Buchão do Táxi. Em deferimento ao requerimento de um minuto de silêncio do vereador Anderson Cavanha, em homenagem póstuma ao senhor Isaac de Souza,
a senhora Tânia Cristina de Oliveira Farias, Já li, lida, tá? Daniel Vieira Mendes, ao senhor Adeildo Gomes da Silva, a senhora Renildes Vieira Nunes, ao senhor Márcio Miranda Barbosa. Cumpriremos 1 minuto de silêncio. Atenção. Esta mesa diretora agradece a presença dos nossos alunos do CEMEB, maestro Heitor Villa-Lobos, dos alunos do 5º ano, bem como da professora Vandercy Soares e do professor Márcio Brum. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Agradecer também a presença do Dr. Fernando Luiz Cardoso, ele que é neto do senhor João Pedro Cardoso, que vai ser homenageado nessa manhã com a denominação da Escola Vila Dr. Cardoso. Muito obrigado, doutor Fernando, pela sua presença. Agradecer a presença da imprensa, de todos os amigos aí do plenário, bem como também aos nossos guardas municipais que se fazem presente aqui. Já recebemos uma comissão anteriormente ao início dessa sessão. E eu gostaria de deixar noticiar aos guardas municipais que de manhã eu conversei com o senhor prefeito e a reforma administrativa da prefeitura, no tocante a todas as secretarias, estará dando entrada nesta casa quinta-feira, bem como virá o plano de carreira do magistério, a reforma administrativa da prefeitura e também o pedido desta casa, que foi feito pelos senhores vereadores, do regime especial. Então, com certeza, na próxima terça-feira, nós estaremos lendo aqui em plenário o projeto que irá tratar da Secretaria de Segurança Pública, bem como do regime especial. E, dando entrada nesta casa na quinta-feira, nós fazendo a leitura na próxima terça-feira, nós temos até 45 dias para ser votado. Porém, os vereadores dessa casa, que sempre parabenizaram, sempre entenderam a importância da Guarda Municipal para Itapevi, e aí eu vou pedir ao presidente da Comissão de Justiça, o Val, e o presidente da Comissão de Orçamento, o Alexandre, que no prazo de 15 dias a gente vote esse regime especial da Guarda, para que possa, no próximo mês, ele já ter o direito desse regime. E depois nós vamos discutir as demais, classificação das demais secretarias. Então, vamos dar prioridade. Então, conversei com o prefeito, e o secretário do governo Israel está aqui também, acabou de falar comigo também, confirmando essa notícia que eu falei com o prefeito de manhã. Questão de ordem ao vereador Roberval Luiz Mendes da Silva. Val. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, galeria, imprensa,
dentro da forma regimental, dentro daquilo que o regimento nos reserva, e como presidente da Comissão de Justiça e Redação, Alexandre, no orçamento, os guardas podem ter certeza que assim que chegar a esta casa, a matéria vai ser apreciada. Nós convocamos a comissão para a reunião o mais rápido possível, daremos o parecer e colocaremos para votação, porque nós acreditamos que vocês merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e todo o nosso esforço para que isso seja votado o mais rápido possível. O Paulo já conversou com o prefeito. Na quinta-feira existe o compromisso do Jaci de vir para cá esse projeto. Chegando na casa, ele nos repassa para as comissões, nós convocamos a reunião da comissão, damos o parecer e aí ele já encaminha para colocar na pauta seguinte aí, para poder votar o mais rápido possível. Vocês podem ter certeza disso. O que for preciso e necessário dessa Comissão de Justiça e Redação e também da comissão, fala aqui o Alexandre, companheiro também, de orçamento, vocês podem ter certeza que isso vai ser acelerado o mais rápido possível. Obrigado. Eu só queria relembrar que nós temos até 45 dias, mas nós vamos quebrar todo o prazo regimental. Em 15 dias nós iremos aprovar pelo carinho e pelo respeito que nós temos pela Guarda Municipal de Itapevi. Eu agradeço a presença de todos e se ficam vocês à vontade, se quiserem permanecer na continuação da nossa sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da pauta que se encontra, da ata que se encontra em pauta, que desde já se considera aprovada, salvo observação de algum vereador. Ata da 32ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da justificativa de ausência do vereador Anderson Cavanha. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Anderson Cavanha, buchão do táxi, venho por meio dessa justificar a minha ausência a Vossa Excelência e demais vereadores aqui presentes na sessão ordinária do dia 22/10/2013, a qual não pude comparecer por motivos de falecimento na família. Contando com a colaboração de Vossa Excelência e vereadores, antecipadamente agradeço. Anderson Cavanha, buchão do táxi. Coloco a apreciação dos senhores vereadores o requerimento de justificativa de ausência. Se todos concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos que se encontram em pauta para serem lidos e desejar à disposição dos senhores e senhoras vereadores para emenda. Processo número 158/2013, projeto de decreto legislativo número 43/2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre a outorga de título de cidadã itapeviense ao senhor Horaci Medeiros de Souza Filho e dá outras providências. Autores: Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Processo número 159/2013, projeto de lei número 110/2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: denomina CEMEB Vitor Soares de Camargo a escola CEMEB Professor Luiz Antônio de Oliveira. Autor: Paulo Rogério de Almeida. Processo número 160/2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: declaro de utilidade pública a Sociedade Amigos de Bairro Chácara Santa Cecília. Autor: Paulo Rogério de Almeida. Processo número 161/2013, projeto de resolução número 16/2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre a nova estrutura organizacional da Câmara Municipal de Itapevi, revogando as disposições em contrário contidas na resolução número 4/2010 e 4/2011 e dá providências correlatas, cria cargo em comissão de secretário-geral da mesa de nível superior, tudo no âmbito do Poder Legislativo do município de Itapevi. Autor: mesa diretora. Processo número 162/2013, projeto de resolução número 17/2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: introduz no plano de carreira dos cargos públicos do quadro permanente efetivo no âmbito do Poder Legislativo Municipal a movimentação vertical por formação de ensino médio superior e especialização acadêmica, complementando a resolução número 4/2010 e resolução número 4/2011 no que couber. Autores: mesa diretora.
Processo número 163/2013, projeto de resolução número 18/2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi, assunto: cria na estrutura organizacional a Controladoria Interna do Legislativo, órgão de fiscalização interna do Poder Legislativo, e institui o sistema de controle interno e dá outras providências correlatas. Autores, mesa diretora. Processo número 164/2013, projeto de resolução número 19/2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: cria o órgão da ouvidoria parlamentar na Câmara Municipal de Itapevi e a unidade administrativa do SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão. Autores, mesa diretora. Processo número 165/2013, projeto de lei número 103/2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: altera a legislação vigente pertinente ao servidor público do Poder Legislativo Municipal de Itapevi, dispondo sobre as despesas contidas na execuibilidade das resoluções que tratam da estrutura organizacional, da criação de cargos efetivos de carreira e cargos em comissão, do novo quadro de cargos efetivos e em comissão, do valor base, dos índices que compõem os salários, das gratificações, dos adicionais, das funções comissionadas, da movimentação vertical. Autor, mesa diretora. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências que se encontram em pauta. Questão de ordem, vereador Val. Gostaria de colocar sob apreciação do plenário aí que as correspondências fossem direcionadas aí as respostas a quem de direito, a não ser uma ou outra aí que se exige leitura, por favor. Coloco questão de ordem do vereador Val, a apreciação, se todos concordarem. Aprovado. Fica apenas a leitura dos ofícios que se encontram em pauta. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E o senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Prefeitura do Município de Itapevi. Alimentação escolar, AE. Data de emissão, 30/9/2013, R$ 3.170. Programa Alimentação Escolar Pré-Escola, 30/9/2013, valor R$ 57.910. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, R$ 108.882. Alimentação Escolar EJA, R$ 6.108. Alimentação Escolar Creche, R$ 41.820. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado de Educação, Diretoria de Ensino, Região de Itapevi. Ofício número 786/2013, assunto: responde requerimento número 558/2013. Prezado senhor, informamos que essa Diretoria de Ensino não dispõe de cronograma de construção de escolas no município de Itapevi. Estamos cientes da necessidade da construção de novas escolas, pelos motivos elencados por Vossa Senhoria. Porém, para que se construa escola, são necessários terrenos com 6.000 metros quadrados. Estamos há anos solicitando à Prefeitura Municipal de Itapevi a cessão dos referidos terrenos, e só recentemente fomos informados pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jaci Tadeu da Silva possível disponibilização de terrenos para a construção de novas escolas. Informamos que existem recursos estaduais para que, tão logo os terrenos estejam disponíveis, sejam os mesmos liberados e as escolas construídas. Esta Diretoria de Ensino informa que, para atendermos a totalidade de alunos, seriam necessárias a construção de 5 escolas, a saber, nos bairros Vitápolis, Amador Bueno, Santa Rita, Jardim Rosimeire e Jardim Cruzeiro. Se for de conhecimento de vossas senhorias da existência de terrenos nos bairros acima citados, pedimos que nos informem, para que possamos dar os encaminhamentos necessários para que as sonhadas e necessárias escolas sejam construídas. Ficamos agradavelmente surpreendidas com a preocupação dos senhores vereadores de incluírem na pauta de discussões da Câmara Municipal de Itapevi as questões educacionais. Desta maneira, acreditamos que mais um grande passo foi dado no intuito de resolvermos o problema que ora se apresenta. Esperando ter respondido aos questionamentos de vossas excelências, senhorias, encaminhamos protestos de consideração e estima. Atenciosamente, Marta Maria Campos, dirigente regional de ensino. Ministério da Saúde.
Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, conforme dados, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Itapevi, programa, pagamento de agentes comunitários de saúde, data da ordem, 18/10/2013, valor bruto, R$ 85.500, competência 9/2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Itapevi, programa, pagamento de serviços de atendimento móvel às urgências, SAMU. Data da ordem, 18/10/2013, valor bruto, R$ 42.850, competência 7/2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, conforme dados, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Itapevi, programa, pagamento de serviços de atendimento móvel às urgências, SAMU, municipal de competência 9/2013, data da ordem, 18/10/2013, valor bruto, R$ 94.850. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 2013, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Itapevi, programa, pagamento de programa de assistência farmacêutica básica, competência 8/2013, data da ordem, 18/10/2013, valor bruto, R$ 52.328,09, competência 8/2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados, beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Itapevi, programa, pagamento de serviços de atendimento móvel às urgências, SAMU, municipal, competência 9/2013, data da ordem, 18/10/2013, valor bruto, 84.000. Mesa registra a presença da vereadora Camila Godoy, vereador Cláudio André Carvalho Lopes, vereador Cláudio Dutra, da vereadora Inondina Freira Godoy e do vereador Fernando Andrade da Ordem. Ao vereador Luciano de Oliveira Farias, o Bolor. Senhor presidente, nós temos vários projetos na ordem do dia e também vários requerimentos. Eu queria ver a possibilidade do plenário da gente inverter a pauta, né, e fazermos primeiro a ordem do dia para votar esses projetos, até porque tem alguns vereadores que precisam sair um pouco mais cedo hoje, e a gente poderia votar esses projetos e depois daria continuidade votando os requerimentos. Eu coloco a questão de ordem do vereador Luciano, apreciação do plenário. Se tem algum vereador que tem algum requerimento que queira ser lido ou não. Senão, a gente pode fazer a inversão. Primeiro vamos para a votação, que é a ordem do dia, e depois a gente continuaria o expediente. Tudo bem? Todo mundo? Então, questão de ordem do vereador Luciano foi aprovada. Então, solicito ao senhor secretário que faça a inversão de pauta, e onde nós iremos fazer a leitura dos projetos que se encontram em pauta.
Processo número 151/2013, projeto de lei número 105/2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi, assunto, declara de utilidade pública a CMR Itapevi, Cooperativa de Produtores de Produção dos Catadores de Material Reciclável de Itapevi, autor Paulo Rogério de Almeida, Inácia Maria Nunes dos Santos e Paulo Roberto Borges de Miranda. Bancada do PV. O projeto vem acompanhado de parecer favorável das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos. Projeto de lei 185/2013 declara de utilidade pública CMR de Itapevi, Cooperativa de Produção de Catadores de Materiais Recicláveis de Itapevi. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que... Nominal. Aqui, Denis Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paula. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Inácia Maria Nunes, Erondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Projeto de lei 105/2013 aprovado por 13 votos favoráveis. Não. Isso foi votado, isso não tem, isso foi hoje, lá no final. Processo número 143/2013, projeto de lei número 96/2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, regulamenta o descarte de óleo comestível e seus resíduos no meio ambiente. Autor, Camila Godoy da Silva, PSB. Projeto de lei 096/2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi, regulamenta o descarte de óleos comestíveis e resíduos no meio ambiente. Autora, professora Camila Godoy da Silva, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aqui, Denis Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paula. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Projeto 096/2013 aprovado por 16 votos a 1. Processo número 153/2013, projeto de lei número 98/2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi, concede denominação da rua projetada, travessa da rua Mazito, Jardim Sorocabano, para a rua Adriene, autor Paulo Rogério de Almeida.
Projeto 098-2013, interessado Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: concede denominação à rua projetada na travessa da rua Mazito, no Jardim Sorocabana, para a rua Adriene. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aqui Mohamed Corani, Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Antônio Carlos de Paula, Camila Godoy da Silva, Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, Cláudio Dutra Barros, Eduardo Sanches Casagrande, Erondina Ferreira Godoy, Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Lemes Jorge, Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias, Paulo Rogério de Almeida, Sim. Roberto Borges de Miranda, Oberval Luiz Mendes da Silva. Projeto 98-2013, aprovado por 14 votos. Processo número 153-2013, projeto de lei número 106-2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi, assunto: fixa o vencimento dos servidores públicos em provimento em comissão, que antes pela resolução número 2013, altera dispositivos da lei número 2055-2011, da lei número 2075-2011 e da lei número 2162-2013. Autores, mesa diretora. Projeto de lei 106-2013 está em discussão. Nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Os vereadores que concordam. Votação nominal. Denis Mohamed Corani, Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Antônio Carlos de Paula, Camila Godoy da Silva, Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, Cláudio Dutra Barros, Eduardo Sanches Casagrande, Erondina Ferreira Godoy, Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Lemes Jorge, Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias, Paulo Rogério de Almeida, Sim. Roberto Borges de Miranda, Oberval Luiz Mendes da Silva. Projeto de lei 106-2013, aprovado por 16 votos. Processo número 152-2013, projeto de resolução número 15-2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: cria e extingue cargos de provimento em comissão na estrutura administrativa da Câmara Municipal de Itapevi. Altera dispositivos da resolução número 4-2013 e resolução número 4-2011. Autores, mesa diretora. Projeto de resolução 015-2013 está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aqui Denis Mohamed Corani, Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Antônio Carlos de Paula, Camila Godoy da Silva, Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, Cláudio Dutra Barros, Eduardo Sanches Casagrande, Erondina Ferreira Godoy, Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Lemes Jorge, Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias, Paulo Rogério de Almeida, Sim. Roberto Borges de Miranda, Oberval Luiz Mendes da Silva. Projeto de resolução 15 de 2013, aprovado por 15 votos.
Processo número 130/2013, projeto de decreto legislativo número 38/2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi, assunto. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão itapeviense ao senhor Roberto José Mangetti e da outras providências. Autores, todos os vereadores. Projeto de decreto legislativo 38/2013, interessado Câmara Municipal de Itapevi, dispõe sobre a outorga de título de cidadão itapeviense ao senhor Roberto José Mangetti, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aqui Denis Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Irondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Projeto de decreto legislativo 38/2013, aprovado por 16 votos. Processo número 133/2013, projeto de decreto legislativo número 39/2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi, assunto. Dispõe sobre outorga de título de cidadão itapeviense ao senhor Luiz Carlos Delgado de Aguiar e da outras providências. Autores, Erundina Ferreira Godoy, Luciano de Oliveira Farias, aqui Denis Mohamed Corani, bancada do PSD. Projeto de decreto legislativo 39/2013, autoria do Erundina Ferreira Godoy Tininha, Luciano de Ferreira Farias do Bolor e aqui Denis Mohamed Corani, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aqui Denis Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Roberval Luiz Mendes da Silva. Projeto de decreto legislativo 39/2013, aprovado por 16 votos. Processo número 135/2013, projeto de decreto legislativo número 40/2013, interessado, Câmara Municipal de Itapevi, assunto. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão itapeviense ao senhor Edgar José Fiuza e da outras providências. Autores, Alexandre dos Santos Rodrigues, Camila Godoy da Silva, bancada do PSB. Projeto de decreto legislativo 40/2013, autores Alexandre dos Santos Rodrigues e Camila Godoy da Silva, está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aqui Denis Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Projeto de decreto legislativo 40/2013, aprovado por 16 votos. Processo número 134/2013, projeto de decreto legislativo número 41/2013. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi, assunto. Dispõe sobre a outorga de título de cidadão itapeviense ao senhor Jefferson Calúcio dos Santos e da outras providências. Autores, aqui Denis Mohamed Corani, Erundina Ferreira Godoy, Luciano de Oliveira Farias, bancada do PSD.
Projeto de decreto legislativo 41/2013, da bancada do PSD, Aquiles Mohamed Corani, Erondira Ferreira Godoy Tininha e Luciano de Oliveira Farias. O bolor está em discussão. Não havendo nenhum vereador que não se manifestar, encontra-se em votação. Aquiles Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Sim. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Leme Jorge. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Berval Luiz Mendes da Silva. Obrigada, Bruno. Projeto de decreto legislativo 41/2013, aprovado por 15 votos. Processo número 110/2013, projeto de lei número 78/2013. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi, assunto: dispõe sobre denominação de unidade escolar da rede municipal de educação. O projeto contém uma emenda número 1/2013, alterando o artigo 1º. Autores da emenda, todos os senhores vereadores. Projeto 78/2013, interessado a Prefeitura Municipal de Itapevi, dispõe sobre a denominação de unidade escolar na rede municipal de ensino. Está em discussão. Só gostaria de agradecer a presença do neto do senhor João Pedro Cardoso, que está sendo homenageado hoje, doutor Fernando Cardoso, que se encontra aqui no nosso plenário, e o doutor João Pedro Cardoso foi um engenheiro e que a sua família cedeu a área onde está construído hoje a Vila Doutor Cardoso, Cardozinho. Então, é uma justa homenagem do Poder Executivo a quem, na década de 60, doou aquela área para a construção da antiga EEPG Doutor Vila Doutor Cardoso. E a gente agradece mais uma vez o doutor Fernando por estar aqui presente e pela homenagem justa à Prefeitura fazendo nessa manhã ao senhor engenheiro João Pedro Cardoso pelos relevantes serviços prestados à municipalidade. Continua a discussão, projeto 078/2013. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Aquiles Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Sim. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Projeto 078/2013, aprovado por 15 votos. Agora iremos para a emenda. Emenda número 1/2013 ao projeto de lei número 78/2013. Modifica o artigo 1º do projeto de lei número 78/2013, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º, fica denominado Centro Municipal de Educação Básica
CEMEB Engenheiro João Pedro Cardoso, atual Escola Municipal Vila Doutor Cardoso, segundo, localizada na rua Paulo Tarso Leonelo, número 168A, Vila Doutor Cardoso. Autores da emenda, todos os senhores vereadores. A emenda ao projeto 78, emenda 01, 78, está em discussão. Só em votação. Aquidenes Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Sim. Roberval Luiz Mendes da Silva. Emenda aprovada por 13 votos. Nesse momento, eu suspendo alguns minutos a sessão para que a gente possa ouvir o neto do Dr. João Pedro, o engenheiro Fernando Cardoso, que usará a tribuna, irá fazer os seus agradecimentos e as suas considerações. A tribuna está à sua disposição, Dr. Fernando. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Senhores vereadores, senhor vice-presidente, senhoras e senhores, é com grande honra e satisfação que aqui estou representando a família do engenheiro João Pedro Cardoso para agradecer essa homenagem que ele presta, o executivo e o legislativo do município, e que devo dizer, ainda que com a característica de neto integrante da família, respeito profundamente a imagem e a história desse cidadão paulista tão ilustre, o engenheiro João Pedro Cardoso. Ele prestou relevantíssimos serviços para o estado de São Paulo. Ele é nascido em Pindamonhangaba e estudou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Desenvolveu seus primeiros trabalhos na Estrada de Ferro Central do Brasil e logo se destacou pelo dinamismo e pelo empreendedorismo e foi contratado pelo governo do Estado de São Paulo para assumir a chefia da Comissão Geográfica e Geológica do Estado. Na época, poucos vão saber e vão se lembrar, o sertão do Estado de São Paulo, a partir de Bauru, era totalmente desconhecido e habitado pelos índios. E era preciso explorar esse sertão, estabelecer o contato com os índios, levantar os rios e iniciar a trajetória de desenvolvimento deste estado. E quem fez isso, todo esse trabalho, foi o engenheiro João Pedro Cardoso, conduzindo pessoalmente as expedições que desciam os rios. Porque, curiosamente, não sei se todos notam, mas os rios nascem perto do oceano e vão em direção ao Rio Paraná. E do Rio Paraná descem para o Oceano Atlântico novamente. Então, as expedições desciam os rios em direção ao Rio Paraná. E esse trabalho demorou de 1907 até 1921. Eu trouxe aqui um CD com todos os relatórios digitalizados que eu gostaria de entregar ao presidente para fazer parte dos anais da Câmara. Um outro trabalho que o engenheiro João Pedro Cardoso desenvolveu foi o da fixação e o estabelecimento das divisas do estado de São Paulo, principalmente com o estado de Minas, onde a situação era muito conturbada. Eu trouxe também um CD com o trabalho do engenheiro João Pedro Cardoso, desenvolvido para a solução desse problema que vinha dos anos 1600. Os mineiros invadiam o estado de São Paulo e o estado de São Paulo invadia Minas, estabelecendo uma divisa toda confusa e tortuosa. Isso foi resolvido em 1931 com o trabalho do engenheiro João Pedro Cardoso.
também outra iniciativa do engenheiro foi a criação do Dia da Árvore. O Dia da Árvore, celebrado hoje com muito entusiasmo pelo Brasil inteiro e principalmente no estado de São Paulo, foi instituído por iniciativa do engenheiro João Pedro Cardoso na cidade de Limeira. E isto o levou a receber do governo do estado uma justa homenagem com a criação da medalha Engenheiro João Pedro Cardoso, com que são distinguidos todos os personagens que se revelam a favor e em proteção do meio ambiente. Este decreto é um decreto de 2002, que foi assinado pelo governador Geraldo Alckmin e já agraciou várias pessoas. Também trago aqui o texto desse decreto para integrar os anais da Câmara. Itapevi se destacou na vida do engenheiro João Pedro Cardoso pelo lazer que representou na vida dele. Ele vinha para cá, ele morava em São Paulo, ele vinha desfrutar da sua propriedade, que era, em parte, da esposa, Dona Elvira, que onde está hoje Vitápolis, e, em parte, a propriedade dele, que onde está a Vila Doutor Cardoso e a propriedade remanescente da família. Meu pai é grande admirador do engenheiro João Pedro Cardoso e dedicou toda a sua vida em melhorar, ampliar e preservar todo o patrimônio que representa a nossa propriedade aqui em Itapevi. Nós lá, todos devem saber, temos uma casa seiscentista. É uma reminiscência de uma casa seiscentista, não representa um valor histórico que possa ser objeto de tombamento, mas é uma casa que foi reconstituída com o auxílio do patrimônio histórico do Estado de São Paulo, com toda a dedicação e cuidado do meu pai, o desembargador Fernando Euler Bueno. Fernando Euler Bueno, eu já disse aqui há umas semanas atrás, quando recebeu ele o título de cidadão itapeviense, em homenagem a esse meu avô, grande personagem paulistano, ou paulista, ele criou e instituiu o loteamento Vila Doutor Cardoso e ajudou com grande entusiasmo a emancipação da Vila de Itapevi, ou a Estação de Cutia, como era chamada na época, a se transformar no município pujante que hoje está no coração de todos nós. De maneira que, por todos esses motivos, eu estou vibrando e com muito entusiasmo agradeço a homenagem justa a esse grande personagem paulista que ajudou o nosso Estado e, consequentemente, ao Brasil. E contribuiu para a nossa cidadania e para o nosso engrandecimento. Muito obrigado, senhores. Nós que agradecemos, doutor Fernando Luiz Cardoso Bueno. Pelas suas palavras, pela sua memória, pela história do seu avô, pela história do seu pai, desembargador Fernando Euler Bueno, enfim, pela família e o quanto a família contribuiu para a cidade de Itapevi. Com certeza, esses documentos que você acabou de me entregar será colocado na biblioteca da Câmara, bem como no processo que deu a origem à denominação do nome da então escola Vila Doutor Cardoso para Engenheiro João Pedro Cardoso. Nós que agradecemos pelo carinho e pelo respeito da sua família. Mande um abraço ao seu pai e à sua família. Solicita ao senhor secretário que retornemos ao expediente para que a gente possa dar sequência nesta sessão ordinária. Solicito ao senhor vice-presidente que assuma os trabalhos, porque parece que os guardas municipais estão me aguardando ali fora. Eu vou conversar com eles rapidamente. Senhor presidente,
Nós temos aqui são vários requerimentos do vereador Cláudio Dutra, e me parece que ele vai precisar sair, se retirar. Eu queria pedir para a gente fazer a inversão de pauta e já votarmos esses requerimentos. É possível? Eu coloco em apreciação da mesa, se todos concordarem, permaneçam como estão. Questão de ordem ao vereador Roberval Luiz Mendes. Não só inversão de pauta, mas se fosse votado, se possível, com a vossa autorização, em bloco, até mesmo porque versa pelo mesmo assunto, se não 99,9%, se possível, se Vossa Excelência autorizar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Cláudio Dutra. Exatamente, obrigado pela sugestão, companheiro Val. Eu estava até conversando com o Bruxão, e agradeço Vossa Excelência, Portela, por ter solicitado a inversão. Eu estava até conversando com o vereador Bruxão, no sentido, se fosse possível, ler só o primeiro requerimento na íntegra e vota em bloco, que é mais prático. Pode ser? Obrigado, viu? Coloco em apreço, se todos concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 675/2013. Requeiro a mesa, após ouvido do plenário, na forma regimental vigente, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Jaci Tadeu da Silva, prefeito municipal, junto à Secretaria de Segurança, que determine ao Demutran sobre possibilidade de estudos para a implantação de 2 lombadas na Rua dos Pernambucanos, trecho do início da rua até a Rua dos Sergipanos, no Parque Suburbano. Segue croquis anexo. Justificativa, senhor presidente e senhores vereadores. Cabe-me informar que, após a pavimentação das ruas do Parque Suburbano, este vereador tem recebido várias reclamações de moradores sobre o excesso de velocidade de alguns automóveis. Este vereador conseguiu uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil junto ao deputado federal Carlos Zaratini, PT, para ser utilizada na infraestrutura da cidade. Dessa forma, esse vereador sugere que seja feito um plano de construção de lombadas para o bairro, a fim de que essas obras sejam complementadas com a referida emenda. Sala das Sessões. Cláudio Dutra, vereador. Requerimento 676. 676, 677, Rua dos Amazonenses, 678. Tá. 679, 680 até o 687. E também 687. E o 696. E também o 696. Requerimento 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 687, 696, de autoria do vereador Cláudio Dutra Barro, está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, galeria presente, agradecer ao vereador Portela pela solicitação de inversão de pauta, o vereador Bruxão, enfim, todos os colegas vereadores. Eu queria só, bem rapidamente, o vereador Val, pela sugestão de votar em bloco, eu estava até pensando isso mesmo, para ser mais prático, dizer que eu só separei essa quantidade de requerimentos. Na verdade, são 13 requerimentos em 12 ruas, que dá em torno de 41 lombadas. E aí os colegas vereadores aqui falou: poxa, mas mandou tudo de uma vez, você ficou o ano todo, agora mandou tudo de uma vez. Na verdade é o seguinte, são requerimentos que a gente foi acumulando ao longo do outro mandato também, e que daí a gente sabe que nós temos uma dificuldade da questão orçamentária, para poder também que seja executada mais essas obras, né? E eu consegui uma emenda com o deputado federal Carlos Zaratini, no montante de R$500 mil, e essa emenda para infraestrutura. Como a gente já está praticamente com a infraestrutura do bairro toda atendida, né? Por último, agora tem as pontes que já está fazendo. Então, estou sugerindo para o prefeito para a gente fazer um plano de lombadas, porque a gente tem muita reclamação, né, Val? Infelizmente, assim, antes a rua era de terra,
as pessoas brigavam pelo asfalto. Daí colocamos o asfalto, né, doutor Portela? E agora, alguns motoristas, infelizmente, agem de irresponsabilidade. Já houve até acidentes graves lá. E não só lá, em todos os lugares são assim. E aí existe uma cobrança muito grande da população nesse sentido. E a gente vem já encaminhando essas reivindicações para o governo. E o prefeito disse, não, vamos deixar terminar primeiro o asfalto para depois a gente ver o que a gente faz com a questão das lombadas. Como eu acabei conseguindo essa emenda de R$500 mil, que já está empenhado no Tesouro Nacional, eu acabei organizando isso, coloquei não só não no requerimento só, mas de forma que por rua, porque isso, de uma certa forma, ajuda o Executivo também a planejar isso e organizar isso. Então, peço a Vossas Excelências, por favor, votar favorável no nosso requerimento, aprovar, ajudar a gente nesse requerimento, para que, com essas lombadas, a gente acaba, de uma certa forma, dando mais segurança para as pessoas. Na prática, eu vejo que a lombada é um negócio ruim, não é bom a lombada, mas, infelizmente, como a gente ainda tem motoristas que não são, que ainda não existe, não tem essa educação, né, que deveria de pensar na família, infelizmente, a gente tem que usar esses remédios amargos, e esse recurso, por exemplo, poderia ser usado até para asfaltar aí, sei lá, 300, 400 metros de rua, né, Bruxão? Mas estou solicitando para o prefeito para que a gente faça em forma de lombadas. Então, eu agradeço a Vossa Excelência pela gentileza de todos estar contribuindo comigo aqui. Muito obrigado. Requerimento de autoria do vereador Cláudio Dutra Barros continua em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 658/2013. Ele já foi lido, senhor presidente, já foi discutido para a maioria dos senhores vereadores e iria ser e só votação. Só põe em votação. O requerimento 658, de autoria do vereador Antônio Carlos de Paula, está em votação. Eu tenho nem nome, dá para fazer as três. Nenhum dos senhores vereadores. Se o prefeito quiser, ele faz até um palácio. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Se os senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Aleluia, até quem vem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao primeiro secretário Júlio César Portela. Senhor presidente, gostaria de solicitar a leitura das súmulas dos requerimentos. Nós temos aqui um número grande ainda de requerimentos e se a gente puder adiantar os trabalhos, já vista que só até às 11 horas, eu gostaria de solicitar que fosse lida apenas a súmula dos requerimentos. Eu coloco em apreciação o pedido do vereador Júlio César Portela. Se todos concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 661/2013, súmula. Solicita informações com relação a convênio com o governo do Estado no tocante a recursos estaduais para obras de infraestrutura e compra de equipamentos repassados para as cidades da região oeste. Autor, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela. Requerimento 661, de autoria do vereador Dr. Paulo Rogério de Almeida, subscrito pelo vereador Júlio César Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 662/2013. Solicita informações com relação à ampliação do monitoramento de segurança no terminal rodoviário de Itapevi. Autor, Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela. Requerimento 662, de autoria do vereador Dr. Paulo Rogério de Almeida, subscrito pelo vereador Júlio César Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 664/2013. Requer ao governo municipal, junto à Secretaria de Educação e Cultura, a realização de um estudo para a nova construção do CEMEB professora Nádia Bernaldo, localizada na rua Francisco Bolgione, 170, no Jardim Maristela. Autor, Ivonildo Andrade da Hora, vereador Chambinho. Requerimento 664, de autoria do vereador Ivonildo Andrade da Hora Chambinho, está em discussão.
Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 665/2013, solicita informação do Executivo junto à Secretaria de Obras e Serviços para que informe esta casa se está no cronograma da municipalidade recapeamento da rua Benedito Antônio, no bairro São Francisco. Autor Alexandre Rodrigues, subscrito pela vereadora Camila Godoy. Requerimento 665, de autoria do vereador Alexandre Rodrigues, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 666/2013. Requer providências do Executivo que, junto à Secretaria de Planejamento, realize estudo prioritário no tocante à instalação de uma pista de ciclismo entre as ruas Carpa e Dourado, no Jardim São Carlos. Autor, professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Júlio César Portela. Solicito que a gente faça uma rechamada. Pelo visto, não dá quórum para continuarmos o serviço. Denis Mohamed Corani. Presente. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Presente, né? Camila Godoy da Silva. Presente. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Presente. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela, presente. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Roberto Borges de Miranda. Roberval Luiz Mendes da Silva. Tem 9. Vamos continuar a sessão. Requerimento número 666/2013. Requer providências do Executivo que, junto à Secretaria de Planejamento, realize estudo prioritário no tocante à instalação de uma pista de ciclismo entre as ruas Carpa e Dourado, no Jardim São Carlos. Autor, professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela. Requerimento 666, de autoria do vereador Dr. Paulo Rogério de Almeida, subscrito pelo vereador Júlio César Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 667/2013. Requer providências do Executivo que, junto à Secretaria de Planejamento, realize estudo prioritário no tocante à continuidade da tubulação entre as ruas Carpa e Dourado e Jardim São Carlos para a captação de águas pluviais. Autor, professor Paulinho, subscrito pelo vereador Júlio Portela. Requerimento 667, de autoria do vereador Dr. Paulo Rogério de Almeida, subscrito pelo vereador Júlio César Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 668/2013. Solicita informações com relação ao projeto Aprender, no tocante a transformar o mesmo no programa Aprender para a Rede de Ensino Municipal de Itapevi. Autores: Dr. Paulo Rogério de Almeida, professor Paulinho, Alexandre dos Santos Rodrigues, vereador Alexandre Rodrigues. Requerimento 668, de autoria do vereador Dr. Paulo Rogério de Almeida e vereador Alexandre dos Santos Rodrigues, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 669/2013. Solicita informação do Executivo junto à Secretaria de Habitação para que informe esta casa como está o andamento do processo do condomínio Bairro Residencial das Flores. Autor, vereador Alexandre Rodrigues. Requerimento 669, de autoria do vereador Alexandre Rodrigues, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado.
Requerimento número 670/2013. Solicita informação ao Poder Executivo que interceda junto à Secretaria competente para informar se há estudos sobre a construção de um bolsão de motos. Autor Cláudio Lopes, vereador Tico. Requerimento 670, de autoria do vereador Cláudio Lopes, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 672/2013, súmula. Requer informações da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, se existe previsão para a remoção da antiga passarela da estação de trens de Itapevi. Autor Júlio Portela, vereador. Requerimento 672, de autoria do vereador Júlio Portela, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 673/2013. Requer informações do Executivo sobre a possibilidade de bloqueio do acesso da antiga passarela da estação de trens de Itapevi. Autor Júlio Portela, vereador. Requerimento 673, de autoria do vereador Júlio Portela, está em Peço a discussão. palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa e galeria presente, esses últimos dois requerimentos, esse que está em pauta agora e o que foi votado, trata daquela passarela antiga da CPTM, que tem sido um transtorno para a segurança pública, porque com a nova passarela, aquela ficou abandonada e ela tem sido local para que pessoas usem, façam tráfico de drogas, pessoas usem ali para fumar, usar entorpecentes e cometer delitos. E tem sido um transtorno muito grande. A Polícia Militar, ela deseja que aquela passarela não seja utilizada, seja bloqueada, e alguns policiais alegam que a Prefeitura poderia impedir o acesso. Eu tenho minhas dúvidas se a Prefeitura pode impedir o acesso por se tratar de um equipamento do Estado. Então, no requerimento passado, no requerimento anterior, nós pedimos para o Estado, perguntamos ao Estado se existe previsão para remoção, porque é isso que vai acontecer. Mas, enquanto isso não acontece, nós estamos perguntando ao Executivo se existe a possibilidade legal de se bloquear o acesso àquela passarela, que tem criado muitos problemas ali de segurança pública. Então, peço aos companheiros a compreensão e o voto favorável a esse requerimento também, para que a gente possa obter essas informações e, quem sabe, conseguirmos que esse problema, que tem sido bastante incômodo para as pessoas que moram ali. Fica à vontade, vereador. Desde já eu quero agradecer a parte, nobre vereador, parabenizar Vossa Excelência pela solicitação e enaltecer e destacar aqui a ligação do governo do Estado. Polícia Militar está ligada a quem? Governo do Estado. CPTM está ligada a quem? Governo do Estado. E o nobre vereador precisa entrar com um requerimento pedindo ao município para intervir ali na passarela para ver se existe competência do município ou não. Acho que o comando da Polícia Militar poderia entrar em contato com o comando da CPTM e resolver em casa a situação. Mas parabenizo Vossa Excelência pela atitude e parabenizo o Estado também pela interligação entre a Polícia Militar e o comando da CPTM aí, porque eu fico impressionado com algumas coisas que acontecem em Itapevi. Haja visto, voltando há tempos atrás, a reforma que foi feita, a bela reforma que foi feita na estação municipal. E não sei se já está funcionando, parece o elevador, né? Porque quando quebra também é igual mulher grávida para dar à luz. De 9 meses para lá, para poder consertar aquilo ali. Mas parabéns
a Vossa Excelência pela iniciativa e voto favorável ao requerimento. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, senhor vereador. Eu quero informar que não foi, essa conversa que eu tive não foi com o comando da polícia, né? A questão de 15, 16 dias, a igreja sofreu um assalto, a mão armada, e depois de 40 minutos a polícia chegou. Foi rápido, porque nós entramos em contato com o comandante e a questão dos policiais era essa, o que o cabo me dizia era isso: olha, vereador, hoje tem 25% da polícia militar te atendendo aqui, porque nós somos 4 viaturas, isso é a informação dele, e uma está aqui. Eu já falei, então vai embora logo, né? Porque, e aí ele me questionava a questão da passarela, me questionou, e cobrando do município. O município tem que tomar providência, mas escuta, não é do Estado? Ele, não, mas o município pode bloquear. Eu entendo até que não. Eu entendo que não. Que o município não pode bloquear o acesso à passarela. Ela existe, ela é do governo do Estado, mas nós estamos perguntando ao município, porque quem sabe, né? A gente questiona essa situação. E ele alega que ali é o grande problema. Essa passarela tem sido utilizada para fuga, tem sido utilizada para tráfico de entorpecentes, principalmente ao uso de entorpecentes. E eles não têm condições, segundo ele, não têm condições de coibir isso, ficar o tempo inteiro ali. Então essa é a razão do nosso requerimento. Muito obrigado. Requerimento 673, de autoria do vereador Júlio Portela, continua em discussão. Essa palavra? Com a palavra, o vereador Roberval. Roberto não está presente. Roberval. Apenas para esclarecer, eu sei que Vossa Excelência não teve esse contato com o comando da Polícia Militar. Eu só quero destacar aqui a ligação da Polícia Militar com a CPTM, porque eu acho que poderia haver um diálogo entre eles e resolver a situação ali mesmo, né? E também entendo que não é de competência do município, porque quando se pinta o pontilhão, você precisa pedir autorização para a CPTM, e quando chega na parte ali da linha do trem, a CPTM tem que autorizar o município a pintar o pontilhão. Vocês acreditam nisso? Estou falando sério. Estou falando sério. Isso já aconteceu outras vezes. Então, por exemplo, a prefeitura, quando pinta o pontilhão, pinta até uma parte, quando chega naquela região da linha do trem, ela pula e pinta o restante até que a CPTM autorize que essa parte seja pintada. É um absurdo, mas eu agradeço e voto favorável ao requerimento. Requerimento 673, de autoria do vereador Júlio Portela, continua em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 674, 2013. Solicita informação do Executivo junto à Secretaria de Educação e Cultura para que informe esta casa se está no cronograma da municipalidade a implantação de escadão cultural no escadão situado na Avenida Rubens Caramês. Autores, professores Alexandre Rodrigues e Camila Godoy, bancada do PSB. Requerimento 674, de autoria dos vereadores Alexandre Rodrigues, PSB, professora Camila Godoy, PSB, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Os senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 688, 2013, solicita do Poder Executivo sobre possibilidade de estudos para a construção de equipamento público no CEMIP. Autor Cláudio Dutra Barros, subscrito pelo vereador Alexandre Rodrigues. Requerimento 688, de autoria do vereador Cláudio Dutra Barros, subscrito pelo vereador Alexandre Rodrigues, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento número 689, 2013, solicita estudos do Executivo junto à Secretaria de Segurança Pública Municipal sobre a possibilidade de instalação de abrigos nos pontos de ônibus, em algumas paradas onde o mesmo se faz ausente,
bem como manutenção e reforma dos abrigos já existentes em toda a extensão da rodovia Engenheiro René Benedito da Silva, no trecho que compreende da rotatória da Coab até o limite do município de Itapevi com São Roque. Autora, vereadora Inácia Maria Nunes dos Santos. O requerimento vem acompanhado de várias fotos dos pontos de ônibus sem o abrigo e abrigos precisando de reforma. Requerimento 689, de autoria da vereadora Inácia Maria Nunes dos Santos, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, ao mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores, concordarem e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 690/2013. Solicito ao Executivo para encaminhar a esta Casa de Leis estudo visando implantação de coleta seletiva de lixo no município de Itapevi. Autor, vereador Alexandre Rodrigues. Requerimento 690, de autoria do vereador Alexandre Rodrigues, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, ao mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores, concordarem e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 691/2013. Solicito ao Executivo, junto à Secretaria de Educação e Cultura, encaminha a esta Casa de Leis estudo visando implantação de uma creche noturna no CIMEB Tarsila do Amaral, situado no bairro Parque Suburbano. Autor, vereador Alexandre Rodrigues. Requerimento 691, de autoria do vereador Alexandre Rodrigues, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, ao mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores, concordarem e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 692/2013. Solicita informação do Executivo se está no cronograma da municipalidade construção de um pronto-socorro no bairro Parque Suburbano, nesta urbe. Autor, Alexandre Rodrigues. Requerimento 692, de autoria do vereador Alexandre Rodrigues, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, ao mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores, concordarem e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 693/2013. Solicito informações do Executivo junto à Secretaria de Governo se há estudos para implantação de cobertura nos pontos de ônibus localizado na Avenida Vale do Sol, em frente à Praça Antônio Quatrini, bairro Jardim Rainha. Autora, vereadora, professora Camila Godoy. Requerimento 693, de autoria da vereadora professora Camila Godoy, está em discussão. Nenhum dos senhores vereadores querendo se manifestar, ao mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores, concordarem e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 694/2013. Solicita informações do Executivo junto à Secretaria de Educação e Cultura se há possibilidade de estender o período de inscrições da educação infantil e creche nas escolas municipais desta urbe. Autores, vereadores, professora Camila Godoy e Alexandre Rodrigues, bancada do PSB. Requerimento 694, de autoria da vereadora professora Camila Godoy e do vereador Alexandre Rodrigues, bancada PSB, está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a autora do requerimento. Bom dia a todos os nobres vereadores, presidente. Quero cumprimentar aqui toda a galeria presente, aos telespectadores da TV Câmara. Quero fazer um cumprimento especial à professora Simone, que está aqui prestigiando a nossa sessão. Obrigada, professora, pela presença. Quero pedir aos nobres pares que vote favorável a este requerimento, pois trata-se para prolongar o período de inscrição da creche no nosso município de educação infantil. Os períodos de inscrições foram de 1º a 30 de setembro para os alunos que vão cursar a educação infantil e de 1º a 15 de outubro para os alunos da creche. Essas inscrições foram feitas pela internet ou pela escola mais próxima. Mas muitas mães irresponsáveis não ficaram sabendo do período de inscrição, pois nós estamos falando da inscrição de 2014. Então, para o aluno que vai ser inserido na escola para o ano de 2014, a mãe que não fez inscrição, ela não pode fazer mais, porque as inscrições já encerraram. Então, eu estou recebendo muitas reclamações no gabinete devido a essas inscrições.
que já foram encerradas. Então, eu quero fazer um apelo, pedir ao prefeito, ao secretário de Educação, que prolongue o período de inscrição. Como eles foram feitos pela internet, muitas mães, muitas famílias não têm acesso à internet. E ainda que as escolas também estavam aptas a receber essas inscrições e realizar essas inscrições através do site nas escolas, muitos pais não ficam sabendo do período de inscrição. Porque trabalham durante o dia, muitas vezes não conseguiram se dirigir no horário comercial à escola mais próxima, devido ao horário de trabalho, e também porque não foi amplamente divulgado, foi divulgado através do Diário Oficial, divulgado através do site da prefeitura, e muitas vezes os munícipes não têm acesso a esses veículos. Então, eu peço que seja prolongado, tendo em vista que a maioria dos pais, dos responsáveis, ainda estão acostumados a matricular o seu filho quando? Em janeiro, que é a data que tem mais procura, dezembro e janeiro. Então, a inscrição antecipada facilita? Facilita, é muito bom que ela seja antecipada mesmo ao mês de setembro, outubro, mas que ela se prolongue aí até o mês de janeiro, para que a mãe tenha a oportunidade de fazer a inscrição do seu filho, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Pois 15 dias de inscrição é muito pouco para que todos fiquem amplamente, o município todo fique sabendo dessas inscrições. Então, eu peço que essas inscrições sejam prorrogadas para facilitar que a inscrição seja realmente efetivada pelas mães, pelos pais, pelos responsáveis. Muito obrigada. Essa palavra. Com a palavra, o autor do requerimento. Senhores vereadores, vereadoras, galeria presente, imprensa presente, amigos do TV Câmara, a gente vive conversando, falando sobre vagas em creches, sobre o número de alunos que estão na fila de espera, porém, até hoje, nós não temos um número exato de alunos que estão necessitando de uma vaga. Por quê? Qual o motivo? Justamente esse é o motivo. A gente limita os dias que as pessoas possam fazer a matrícula dos seus filhos em 15, 20, 30 dias no máximo, e depois aqueles que vão procurando. Então, nós pedimos aí a extensão até janeiro, mas o ideal é que fosse até o final do ano. Por quê? Por mais que a gente não venha atender no próximo ano, mas você vai ter o real número de alunos que estão aí aguardando uma vaga para uma creche, para uma pré-escola. E a gente limitando esses dias vai estar tirando o direito dos pais inscreverem os seus filhos, até porque a inscrição não é a garantia da vaga. A inscrição é para que ele possa amanhã ou depois ser matriculado. Mas se a gente continuar com essa política, limitando dias, 15, 20 dias, 30 dias no máximo para ser feitas essas inscrições, nós nunca vamos descobrir a real necessidade do nosso município. Então esse é o requerimento que nós estamos propondo, é justamente para que a gente possa compreender e ver a real necessidade do nosso município. Uma parte, muito obrigado. Vereador. Por favor. Na semana passada, o vereador Alexandre Rodrigues e eu conversamos com o vereador, líder do governo, Cláudio Dutra, e explicamos essa necessidade que os pais têm nos procurado. Não sei se tem procurado os nobres vereadores com essa finalização das inscrições, né, na semana passada. Então, o Cláudio Dutra, o vereador, ficou de marcar uma reunião com o secretário da Educação essa semana para que a gente possa discutir essa questão, que as inscrições sejam prorrogadas. Então, nós vamos aguardar também o presidente, o professor Paulo, também puder interceder por nós, pelos alunos da rede, junto ao Cláudio Dutra, com o prefeito, com o secretário da Educação, para que essas inscrições possam ser prorrogadas, pois nós temos recebido muitas mães. O vereador aqui também está afirmando, o vereador Jorge, então acho que é uma necessidade geral. Obrigada. Da sua parte, eu concordo com os vereadores e os autores do requerimento, voto favorável. Eu acho que precisa mesmo haver aí talvez uma prorrogação, mas eu também entendo que nós não podemos querer que seja um prazo tão longo, que chegue ao ano que vem, porque eles precisam também trabalhar com planejamento. E como que você planeja
se você ainda está aguardando inscrições, né? Então precisa ser prorrogadas. Eu acho que o problema não é o período que foi feito, o problema foi a falta de divulgação maior. Precisa haver uma divulgação maior, né? E realmente setembro para janeiro, os pais que não estão muito atentos, e não é só isso, estão trabalhando, né? Estão aguardando novembro, dezembro, né? Então acho que é importante o requerimento de vocês, mas entendo que precisa ser limitado aí um período para que também possa se haver um planejamento. E amanhã nós não estejamos aí com uma situação de falta de planejamento. Então mas é que eu compreendo, voto favorável, e acho que precisa realmente haver essa não só prorrogação, uma divulgação mais ampla. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras do vereador, mas é como nós estávamos falando, o planejamento eles têm como fazer em cima do número de vagas que eles já têm disponíveis. Então, por mais que nós tenhamos aí 10 mil inscrições, mas nós só temos 5 mil vagas, eles já vão fazer um planejamento em cima dessas 5 mil vagas. Porém, o nosso requerimento é justamente para a gente poder saber o número de crianças que estão aí nessa fila de espera. Porque aí, às vezes as pessoas falam, tem 800 crianças na fila de espera e nós atendemos aí 600, 700, olha, só está faltando 100, 200 crianças. Não é verdade. Não é verdade porque nós não temos o direito da grande maioria fazer as suas inscrições. Mas agradeço as palavras e obrigado. Continua a discussão, requerimento 694, de autoria dos vereadores Alexandre Rodrigues e professora Camila Godoy. Com a palavra, o vereador Val. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, galeria, imprensa presente, quero parabenizar a Vossa Excelência, a senhora Camila também, e eu acredito também que o planejamento se faz com aquilo que se é ofertado, em termos de números de vagas. Só que é o seguinte, eu acho um pouco uma falta de sensibilidade da secretaria com relação a essa questão. Nem todo mundo tem acesso à internet. Tem gente aí que não sabe nem o que é isso, em Itapevi, que mora aqui. Você precisa fazer o cadastro pela internet. Dificuldade nas escolas, de funcionários das escolas com relação ao acesso ao site, para que se faça a inscrição. Estou falando alguma coisa de errado, Camila? Estou falando alguma coisa a mais? Estou dizendo alguma besteira aqui? Não. No próprio gabinete, morador da cidade que vieram aqui para tentar fazer pelo gabinete a inscrição, não conseguiu acesso. O site congestionado. O site congestionado, uma dificuldade terrível. Então tem que se prorrogar sim, com prazo, é claro, estabelecido. Você me permitiu a Por favor, vereador. Eu vou além, vereador. Eu acho que a gente vê faixa na cidade anunciando tanta coisa, né? Outdoor. Por que para a inscrição não se foi feito dessa forma, né? Porque é onde as pessoas vão ter mais acesso. E não vão estar procurando na internet. O senhor tem toda a razão. Eu acho que a falha da divulgação, ela, não vou dizer que foi proposital, mas ela foi muito limitada e dificultou muito para os pais. Vou um pouco mais longe ainda, pegando um gancho na fala da Vossa Excelência. Nós temos trabalhadores saindo daqui 4 horas da manhã, chega 10 horas da noite. Às vezes está aqui no sábado e no domingo. Prorrogar essa divulgação com carro de som na rua, com outdoor ou coisas assim, para que esses trabalhadores também tenham conhecimento, para que possam fazer a inscrição dos seus filhos. Então, eu parabenizo mais uma vez os autores do requerimento, voto favorável, e que a técnica legislativa aí, na pessoa do presidente aí, viu, presidente? Envie esse requerimento o mais rápido possível para a Secretaria de Educação, para que tenhamos uma resposta o mais rápido possível, para que isso possa ser revisto e possa ser prorrogado dentro de um tempo, é claro, coerente também, para que as pessoas possam ter oportunidade, principalmente aquelas que não têm acesso à internet, aquelas que não tiveram acesso, e uma divulgação maior também. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 694, de autoria dos vereadores, professora Camila Godoy e Alexandre Rodrigues. Questão de ordem ou pela ordem? Com a palavra, o vereador Tony. Desculpem. Bom dia a todos, a todas, senhores vereadores, vereadoras. Eu estava ali com as crianças, me perdoe. Cheguei, já estava sendo comentado o requerimento do nosso querido e amado companheiro vereador Alexandre e
Camila, parabéns. E eu, no meu gabinete, eu fiz um comunicado também, alertando as mães e os pais para que eles ficassem atentos, né? Ficassem de anteninha ligada para o prazo, né? E ali, coloquei em comércio, e corre ali, corre aqui, corre lá. Mas mesmo assim, algumas mães nos procuram em casa, com os pais, e até mesmo aqui no gabinete, é verdade. E eu quero falar que está acontecendo o quê? A creche lá do Parque Way, ela nem está terminada. Está dando acabamento ainda. E já não tem nem mais vaga. Algumas mães, mais inscrições. E na verdade, algumas mães foram na Secretaria de Educação, né? Eu vim fazer inscrição para a creche lá do Parkway, da Rua Samanta, que está sendo construída. Ah, mas não tem mais vaga. São 220 vagas. Já não tem mais vaga. Então, acho que está tendo algum desencontro aí de informações, algo está acontecendo aí. Deve ter alguns coelhos nesses matos aí, tem que ver o que está acontecendo, porque é complicado. Igual o vereador acabou de dizer, os pais saem para trabalhar 4 da manhã, chega quase meia-noite, na hora de acordar já para ir no outro dia, aí vai fazer inscrição como? E é difícil, né? Não tem mais vaga. A creche nem terminou, vocês vão lá na Rua Samanta lá agora, está no barro ainda, está colocando telhado há pouco tempo. E não tem mais vaga. As manhãs querem fazer inscrição para a creche da Rua Samanta. Não, mas não tem mais, está tudo preenchida. Eu mesmo, como vereador, você conseguiu vaga? Consegui nada, não consegui nada. Nem a minha netinha, que tem 1 ano e pouco, quem está olhando lá é a minha esposa. Mas já fez inscrição, vou ver se chamar. A inscrição, uma vez, tá o número 7, quando vai ver, está o número 8. Ixi, só Jesus. Continua a discussão, requerimento 694/2013. Só gostaria de parabenizar os 2 vereadores, Camilo e o Alexandre, e pelo que foi debatido aqui no plenário, a gente percebe que eu acho que é interessante nós convidarmos o secretário para vir conversar conosco. Até vou pedir para a Secretaria Legislativa, o Emerson, faça o convite ao secretário para que ele, essa semana ainda, veja a possibilidade dele estar aqui conosco, numa reunião informal com os vereadores e trazer para nós essas informações. Eu acho que é pertinente. Então, vou pedir ao secretário e o Emerson, por favor, faça contato com o secretário e convide ele essa semana ainda para que ele venha esclarecer alguns pontos de interrogação, principalmente com relação... não vou dizer amanhã, né? Nós vamos fazer um convite, né? E dentro da agenda dele, eu tenho certeza que o secretário é uma pessoa coerente e ele estará junto conosco aqui, esclarecendo as dúvidas, e se for o caso, já atendendo o pedido dos 2 vereadores. Requerimento 694, encontra-se em votação. Os vereadores que concordaram, permaneçam como estão, aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador. Antes disso, da questão de ordem, eu gostaria de avisar aos senhores e senhoras vereadores, na reunião que eu estive com os guardas municipais, ficou acertado que hoje à tarde, às 16 horas, nós vamos fazer uma reunião aqui no plenário. Porque eles estavam fazendo alguns pedidos, alguns pleitos, do qual eu também não conhecia, até porque não participamos, né? E como eles vieram até esta casa, eu achei por bem nós tomarmos ciência e vamos trazer já falei com o secretário de governo também, o Israel, ele já está agilizando junto ao executivo. Então, às 16 horas, nós vamos fazer uma reunião informal com os guardas e aí eu convido todos os senhores vereadores para participar conosco. Questão de ordem ao vereador Alexandre. Só a possibilidade de encaminhar as indicações? Ok. As indicações de 657 a 660 será encaminhado ao executivo. Solicito à senhora terceira secretária, se algum vereador inscrito na explicação pessoal. Não, senhor presidente. Não havendo mais nada a ser tratado, agradecendo a presença de todos, sob a proteção de Deus, declaro... Tem tribuna livre? Opa, peraí. Tem uma tribuna livre? Opa, espera um pouquinho então. Então não tem. Não, já encerrou a ordem do dia hoje. Então, desculpe aí, nós temos aí o senhor Ayrton Ladeira. Isto, tá certinho, tá aqui. Desculpa, senhor Ayrton, mas que bom. Então, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de uso da tribuna livre pelo senhor Ayrton Ladeira.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi, eu, Ayrton Ladeira, portador do RG, residente à Rua Bélgica, venho por meio desse solicitar uso da tribuna livre pelo tempo regimental vigente de 5 minutos na sessão ordinária do dia 29/10/2013, onde abordarei o seguinte tema. Falarei sobre alguns problemas do nosso município, por exemplo, abandono dos parques, atendimento à saúde, vias públicas, etc. Em deferimento ao pedido do senhor Ayrton Ladeira, o senhor tem 5 minutos para o uso da tribuna. Fique à vontade, senhor Ayrton. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, amigos aqui presentes, meu nome é Ayrton, né? Nasci no interior de São Paulo, vim para Osasco com 4 anos de idade, morei por 25 anos lá e há 30 anos resido aqui no Jardim Santa Rita, em Itapevi. Cidade que aprendi a gostar, cidade onde eu criei meus 3 filhos, graças a Deus consegui formar todos eles, e só que algumas coisas deixa a gente um pouco triste. Eu conversei até aqui com os 2, 3 vereadores sobre os parques infantis aqui de Itapevi. Eu tenho também uma neta com 5 anos de idade. Tá certo, no shopping tem parque também, né? Tem os brinquedos lá, mas criança ela quer ter contato com terra, quer ter contato com mato, né? Então você vai aqui ou na 18 de fevereiro ou na rotatória, dá até dó, né? A 18 de fevereiro, tudo quebrado, colocando em risco a integridade das crianças, né? 1 ou 2 brinquedos só, então é complicado, né? A gente queria que o município tivesse um pouquinho mais de lazer para as nossas crianças, né? A gente que é mais velho, já que foi criado no meio, né, no meio do mato, a gente sabe como que é importante esse contato da criança com a natureza. Então a gente queria pedir às pessoas, né, que têm essa competência, que olhassem um pouco melhor, né, para esse lazer para as nossas crianças. Queria lembrar também da saúde no nosso município. Nós vimos aí durante esse mês todo, né, o Outubro Cor-de-Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama, a prefeitura fazendo bastante propaganda, só que minha esposa foi fazer o exame, marcou para 2 meses. No dia a médica não foi, aí demorou mais 1 mês, né? Então é complicado. Aí ela chegou esse dia no posto de saúde meio-dia, saiu de lá 4 horas da tarde. Às vezes eu falo assim, por que não marcar as consultas escalonadas, que nem marcam um convênio? Marca para todo mundo, lá tinha 35 mulheres para meio-dia consulta. E fica lá as pessoas lá até 5, 6 horas da tarde no posto de saúde. Outra coisa também, eu vi aqui o negócio dos abrigos de ônibus, né? Que se coloque nesse abrigo de ônibus também, não só aqui a rodovia, mas também o circular Santa Rita ali, onde todo o itinerário do ônibus do Jardim Santa Rita, circular, não há um abrigo de ônibus. A gente fica olhando perto do fórum ali, onde dezenas de pessoas, né, vão ao fórum e não tem nenhuma indicação de ponto de ônibus. Muitas vezes aí na frente de casa lá ou no bar a pessoa fala, tem um ponto de ônibus aqui, né? Então que se coloquem abrigos e se coloquem também essas indicações que há ponto de ônibus, né? E havia também o circular lá onde o asfalto está um desastre, né? Você tem que estar desviando, colocando em risco também a vida da gente. E para terminar, presidente, que os secretários saiam um pouco dos seus gabinetes, né? Vão nos bairros ver como que é o bairro, porque o ano passado a gente via lá muita gente, né? Olhando, falando, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e hoje eu marquei uma entrevista com o secretário de esportes, né, e lazer, para conversar do parque, aí chegou no dia, cancelou, né, a conversa que eu ia ter com ele. Então a gente queria que se prestasse mais atenção no município, porque quem mora aqui há muito tempo, que nem eu, gosta de Itapevi. Eu não consigo viver em outro lugar sem ser Itapevi. Eu não consigo, às vezes eu vou na casa da minha irmã lá em Osasco, onde eu fui criado, eu fico lá meia hora e venho embora, porque eu gosto de Itapevi e quero uma Itapevi melhor para cada um de nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, o seu carinho, e com certeza essas suas inquirições serão levadas ao Poder Executivo. Gostaria de agradecer também a presença do nosso apóstolo Manuel, que está ali no fundo do plenário. Obrigado, apóstolo, do Walter, do Jornal Expressão, de todos os jornalistas,
de todos aqueles que estão presentes. Não havendo mais nada a ser tratado sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.